Olá, seja bem-vindo. Nesta aula a gente vai fazer aqui a compilação para Apache. Se você tem aí a necessidade de colocar o seu módulo, né, seu projeto aí do Horse em Apache, a gente vai aprender agora a fazer essa configuração. A gente vai fazer a configuração aqui para o Apache no Windows, ok? Para o Apache no Linux, é bastante semelhante o passo a passo. A única coisa que você vai ter que adicionar aí o módulo, né, a plataforma do Linux e fazer as configurações, ok? Mas o restante é tudo igual, certo? Então a gente vai fazer esse processo agora para a gente entender como é que funciona a criação, né, desse servidor em modo Apache. Tá? Eu vou seguir a mesma ideia das aulas anteriores e aqui eu vou fazer o seguinte, né? Eu já tenho lá o meu suposto servidor principal, que nós temos aqui o nosso controllers.cliente.paz, né? Eu vou criar um projeto novo. Por que um projeto novo, Adriano? Porque eu preciso criar uma DLL para poder compilar para o Apache, ok? E aí ele vai soltar para mim, o Delphi vai soltar para mim um arquivo com a extensão DLL, e se eu estiver compilando para o Linux, ele vai soltar um arquivo com a extensão SO. Okay? Então a gente vai fazer aqui exclusivamente para o Windows. Tá? Vamos lá, eu vou pegar aqui pelo grupo de projetos, Add New Project. Vou pegar a opção aqui Dynamic Library, vou criar uma DLL nova, vou dar um OK. Bom, vamos lá, meu projeto criado, né? Eu vou salvar ele aqui com o nome, colocar ele aqui naquela mesma pastinha que eu coloquei anteriormente, né? Vou colocar aqui exemplos de cursos, REST, vou colocar aqui back-end, vou chamar ele de DLL, Horse DLL, vou colocar, ó. Ok? Vou salvar ele aqui, vou dar o nome para o projeto de SRV Horse Apache, certo? Vou salvar ele aqui, beleza. Então tá salvo, né? O que eu vou fazer agora é aquele processo, né, de instalação lá dos nossos middles, etc. Enfim, vou colocar aqui no Windows Terminal. Então vou colocar aqui boss init, boss e horse. Boss e vou colocar o Johnson, né? E o Horse Compression. Beleza. Legal. Criei aqui tudo que tinha que criar, né? Vou dar um yes to all aqui. E vou fazer também o import dos controllers do meu projeto principal. Então vou dar um mais aqui. Vou subir um nível, né? Vou lá no meu projeto principal, que eu chamei ele aqui de projeto base, tá? Vou pegar o controller aqui e vou adicionar nesse cara. Então, tudo que a gente fez lá nos primeiros módulos, a gente também aproveita aqui. A ideia é sempre a mesma, tá? Você escreve todo o seu servidor em um projeto principal, e depois, quando você for fazer aí a distribuição, você escolhe qual que é o formato que você quer fazer, se é em Apache, se é em modo serviço, importa as units daquele projeto principal e aí você compila para aquela plataforma que você deseja fazer a distribuição do seu servidor, tá? Então, basicamente é isso. O que eu vou fazer agora também é adicionar essa unit lá no DPR, né? Aqui, ó, ele já está aqui na verdade, né, porque ele adiciona sozinho, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, né? No caso da DLL, a gente tem tudo direto aqui no DPR do nosso projeto, né? Então o que eu vou fazer aqui? No uses, tá? Eu vou adicionar aqui, ó, horse, tá? Vou adicionar os middles que eu preciso, né? Horse.compression e horse.johnson. Beleza, tá? Vou adicionar também aqui, se você quiser depois tirar os System Classes, enfim, quiser tirar esses caras, tudo bem, mas eu vou deixar ele aqui
padrão, tá? Vou adicionar também o web.httpd, aí tem aqui 24 impl, tá? Isso aqui é para a gente poder usar o módulo Apache, transformar isso aqui em um Apache, ok? Então, criei aqui, e aí eu vou criar uma variável, né? Um pouquinho mais abaixo aqui, chamada Apache Module Data. Vai ser do tipo T, Apache Module Data, ok? E vou dar um exports, tá? Que é importante aí, exports. Em DLL a gente precisa fazer isso, né? Então vou colocar aqui no exports Apache Module Data, que vai ser name, né? Vou dar um name para ele aqui, vou colocar o nome de Apache Horse, colocar aqui curso, tá? Curso. Então, isso aqui é o que a gente vai precisar colocar lá no arquivo de configurações do Apache, tá? Então esse é o nome que a gente vai ter que colocar lá. Então, já estou dando um nome para ele aqui, e aqui a gente faz as configurações que são necessárias, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo, de importante para esse caso da compilação para Apache? Eu vou colocar aqui, ó, thorse.default module, dois pontos igual, vou colocar aqui default module, tá? Ele não vai compilar ainda, tem uma alteração que a gente tem que fazer. Vou colocar aqui Apache Module Data, ok? É dessa maneira aqui que a gente vai fazer, é o nome que a gente colocou aqui na variável lá em cima, tá? Ele ainda não vai compilar, a gente vai ter que fazer uma outra alteração. Ele vai dizer que não entende, que não conhece o default module, enfim, né? Então a gente vai colocar aqui também thorse, o handler dele, tá? Ele também não vai deixar aqui aparecer pra gente, eu já explico direitinho isso aqui. E aí eu vou colocar o seguinte, né? Aqui, o handle name dele vai ser o mesmo que eu coloquei aqui, tá? Uma pequena alteração, ok? A pequena alteração que eu vou colocar aqui, eu vou chamar ele, tá? Nesse mesmo nome, vou adicionar aqui traço module, perdão, só fazer uma alteração aqui. Vou colocar underline aqui, tá? E aqui eu vou colocar underline também, eu vou colocar aqui module, tá? E aqui eu vou colocar handle, dessa forma. Isso aqui a gente vai entrar com essas informações lá no config do nosso Apache, tá? Como ele vai falar para você aqui, ó, se eu tentar fazer a compilação agora, o que vai acontecer? Ele vai dizer que não entende, né? Não conhece esses dois caras aqui. Por quê? Eu vou ter que primeiro adicionar a plataforma 64, tá? Vou adicionar aqui, ó, Windows 64, ok? E uma outra coisa que eu vou fazer, ó, Ctrl F9 aqui, você vai notar que ele até já passou aqui, né? Não tá mais dando erro, tá? Uma outra coisa importante que tem que fazer é que em Project Options você vai ter que colocar uma diretiva de compilação, tá? E essa diretiva você vai colocar aqui, ó, Conditional Defines, tá? Vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar aqui, ó, Ctrl V, eu já tinha colocado outra coisa na memória. Então aqui vai ser Horse Apache, tá? Vou dar um colar aqui, ó. Horse Apache, tá? Ele vai colocar aqui em primeiro lugar, Horse underline Apache, ponto e vírgula debug, tá? Então, ok aqui, ele vai deixar a gente compilar normalmente, ok? E aí, o que a gente precisa fazer, né? Só aquele trabalho de registrar as nossas rotas, né? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o meu controllers .cliente.registrar, exatamente como a gente fez nas aulas anteriores. E aqui chamar o thorse.listen, tá? Eu não vou informar porta aqui, tá? Não precisa informar porta,
Porque no caso do Apache, a gente roda sempre numa única porta, né? A gente vai definir uma porta lá no http://conf e aí eu vou apontar para essa porta do Apache, tá? E aí o restante é barra o endpoint que a gente vai colocar lá. Então, digamos que eu configure meu Apache para rodar, sei lá, na porta 8010, tá? Então, o que vai acontecer? Vou colocar http o IP do servidor 8010 barra o meu endpoint, sei lá, ping, por exemplo, né? Então é assim que funciona, tá? Então a gente não indica a porta no caso de compilação para Apache, ok? Ó, Ctrl F9, ele compilou para mim. Se eu for lá no diretório, ele vai ter ali uma DLL, né? No Windows 64, ele tem uma DLL lá no finalzinho, que eu chamei de srv rosé _ Apache. Acabei colocando o nome errado ali do projeto, tá? Então deixa eu dar um save as aqui nesse projeto. Save project as, vou colocar aqui corretamente, horse, tá? Vou salvar ele aqui, beleza. Vou dar um build. Perfeito. Tá? Vou lá de novo no diretório. Então tá ali a minha DLL que eu vou usar para fazer instalar esse cara lá no meu Apache no Windows, tá? Eu vou instalar isso no Windows. Então deixa eu só apagar os DCUs, deixar só o que realmente me interessa, que é a DLL que eu acabei de fazer aqui a compilação, ok? Bom, na próxima aula, então, para a gente não se exceder muito, nós vamos ver como fazer para instalar esse módulo Apache dentro do serviço, né, do próprio Apache. Então a gente vai fazer a instalação do Apache, configuração e também vamos rodar esse nosso módulo que a gente acabou aqui de fazer a compilação. A gente vai rodar isso no Apache para você poder entender um pouquinho como é que funciona, ok? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.